caminho aqui da igreja e pensando na mensagem, Deus já foi me ajudando a praticar a mensagem, porque assim que eu cheguei em determinado ponto ali da 23, tinha a interdição, porque graças a Deus algumas pessoas estão correndo na 23 de maio, né, e eu fiquei alegre, feliz e leve por essa situação, né, porque eu falei, vou chegar 15 minutos antes. Aí eu vi aquelas criaturas maravilhosas correndo na 23 e a gente teve que começar a pegar desvios. E aí foi mais ou menos exatamente isso. Você não tem um alvo? Então vai em direção ao teu alvo. É uma coisa tão boba e tão simples, mas que já fala conosco de cara a respeito de que a gente nunca pode estar desatento para podermos chegar no nosso alvo. Que nós devemos permanecer sempre buscando o alvo que está determinado para nós. E quando nós pensamos em estar firmes com o Senhor, firmes na sua palavra, firmes no propósito que Ele tem para as nossas vidas, nosso propósito como pessoas, como indivíduos, tendo esse privilégio de podermos ouvir Deus falar conosco de uma maneira individual, de Deus tocar em nós e saber que nesse universo inteiro Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos e conhece exatamente quem nós somos. Porque às vezes a gente acha que Deus tem um plano para nós e a gente não percebe o quanto realmente Ele conhece quem nós somos. E que o plano dele não tem falhas. Mas muitas vezes os desvios desse plano são causados não pelas falhas no seu plano, mas por nossas falhas de seguir o seu plano. E ao mesmo tempo Ele tem um alvo e um plano para nós como comunidade. Quando Ele nos coloca juntos como igreja, e Ele ainda nos dá uma direção para seguir. Ele nos dá uma orientação. E Ele nos mostra para onde devemos ir. Essa semana a gente fazia um exercício na Compassiva, tentando criar um lema para algo que nós vamos estar lançando em breve, dos diferentes projetos que nós temos. E uma das principais imagens que veio na nossa mente, enquanto nós conversávamos, sobre as crianças e os adolescentes que nós atendemos e trabalhamos, é exatamente como a vida dessas crianças e adolescentes, devido a tantos desafios e tanto caos, tantas trevas, como se fossem pequenos botes no mar, tentando saber para que lado eles podem ir no meio da noite. E a imagem que veio foi exatamente um farol que brilha, mesmo muito distante. Você ainda começa a se guiar exatamente por aquela luz que vai resplandecendo. No início são pequenos flashes que você começa a ver, piscando, distante. E à medida que você vai naquela direção, essa luz se torna mais forte. E a clareza do caminho em que você está indo se torna mais seguro, mais possível de se crer e se caminhar. Nós, como igreja, sabemos que temos a obrigação de sermos essa luz e esse farol. E o apóstolo Paulo, entendendo isso e expressando dessa maneira tão maravilhosa a essa igreja de Filipenses, nos leva ali até o capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o 14. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir.
Filipenses 3,12 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa carta do apóstolo Paulo, como já ouvimos aqui, os nossos irmãos que estiveram pregando e nos ajudando a entender o seu contexto, e que Paulo estava preso enquanto escrevia essa carta, e a sua relação com essa igreja, é uma das cartas mais pessoais, exatamente por essa ligação que ele tinha com essa igreja, uma igreja que o ajudou mais de uma vez, que mesmo ele estando distante, eles não perderam essa ligação e esse contato. Era essa a relação que o apóstolo Paulo tinha com essa igreja. Enquanto ele escrevia, ele não escrevia a estranhos. Ele não escrevia a uma igreja distante que ele não conhecia. Mas ele escrevia àqueles que ele havia caminhado. Ele escrevia ao carcereiro que o havia emprisionado sobre as ordens do governo daquela cidade. Ele escrevia a Lídia, aquela primeira mercadora que ele havia encontrado ali à beira do rio e havia, através da sua pregação, encontrado a Cristo. Há essa ligação profunda entre eles ali. Ele escrevia aquela menina que, como escrava, possessa por um demônio, dava lucro aos seus senhores através da adivinhação. E ele expulsa o demônio daquela menina. E ela perde o valor comercial para aqueles senhores, mas jamais o valor que ela tinha para Cristo. Paulo, quando escreve, ele escreve a essa igreja que você vê que era composta de pessoas de diferentes histórias e que vinham de vidas e de criações e de ideias diferentes e que encontraram em Cristo o mesmo ponto de convergência, como esse farol que brilha à noite. Encontraram em Jesus este direcionamento e conseguiam caminhar juntos, porque não caminhavam focados em suas diferenças, não caminhavam focados em pequenas, humanas, terrenas, ideologias e pensamentos, mas como Vinícius leu aqui, caminhavam olhando para o céu, para a eternidade, para aquilo que sim é permanente, e não aquilo que é passageiro. Assim como Jesus fez com seus discípulos, e trazia ali publicanos, e trazia zelotes, e trazia aqueles homens simples, para irem junto àqueles que eram mais preparados e estudados. Cristo tem esse poder de nos convergir para o mesmo alvo e na mesma direção. Porque, na verdade, se não somos convergidos pelo Senhor Jesus para o alvo, nós estamos ainda perdidos. Nós estamos ainda à deriva no mar desta vida. Totalmente à deriva, sem condições de sobreviver. Nós vemos nessa carta verbos que são intensos. Ao descrever aqui esses versículos, o verbo alcançar, que submete a essa ideia de um esforço, aonde se alonga e aonde se busca com determinado esforço alcançar aquilo. Não é algo assim cotidiano, corriqueiro, mas há uma necessidade de buscar, de querer, uma vontade para aquilo.
Nós vemos quando fala a respeito de prosseguir para o alvo, é a palavra o escopos, e que traz essa ideia de focar naquilo que nós estamos indo e naquilo que nós estamos caminhando. Essa carta, ela traz essa pessoalidade, essa intimidade, assim como Deus fala conosco de forma pessoal e íntima. E eu peço a Deus que nessa manhã nós consigamos ouvir esse texto e enxergar isso e poder aplicar em nossas vidas. Que o Deus que nós seguimos e o Deus que nos chama de seu, o Deus que nos adota como pai e nos chama de filhos, é um Deus que nos traz para junto do seu coração e que nos abraça naquele abraço que nos aquece, naquele abraço que nos conforta, naquele toque que nos faz sentir seguro. E é essa segurança e é essa proximidade que nos faz estar firmes. Porque a nossa firmeza jamais pode ser encontrada naquilo em que nos é oferecido fora da cruz e do Evangelho do Senhor Jesus. A nossa firmeza deve ser sempre nesse refúgio eterno e nessa rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Ali construímos o nosso alicerce, ali fincamos as nossas raízes profundas, que essas tempestades da vida não vão poder destruir e arrancar. E mesmo que se quebre, que se espedace, essa raiz está tão assegurada que essa raiz permite que o renovo nasça e continue a crescer. Firmados nessa esperança. Mas para nós prosseguirmos para este alvo, para que nós firmemente consigamos caminhar para o nosso alvo, não cambaleantes, não como aqueles que estão desanimados, sem rumo, sem direção, mas firmes. Firmes, como o Evangelho diz ali, quando Jesus, falando dele indo para Jerusalém, quando ele ia em direção a Jerusalém, sabendo que ia ser a sua última ceia, e sabendo que ali ele ia ser crucificado, a palavra de Deus diz que ele foi, e que ele foi resolutamente para Jerusalém. Havia nos olhos, havia na face, havia na expressão de Jesus, na sua atitude, que ele estava resoluto. Se eu tenho que fazer isso, que eu faço, eu vou. Essa é a minha direção, esse é o meu alvo, foi para isso que eu vim. Eu vim para morrer, eu vim para ser quebrado, eu vim para sangrar. Na cruz, por esses que eu amo desde a eternidade, antes da fundação. E ele tinha essa resolução em ir nesta direção. Nós temos que andar firmes. Mas para isso, meus irmãos, o primeiro passo nosso é o que o apóstolo nos diz aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Não é possível irmos adiante quando temos algo nos segurando ao passado. Não é possível irmos para frente quando continuamos com amarras, como um barco encalhado, que não tem mobilidade, porque está preso ainda aos bancos daquela areia que o seguram, e ele não tem liberdade para navegar. Ou um barco ancorado, e aquela âncora o prende, e não permite que ele vá ao seu porto seguro, ao seu destino, aonde ele tem que ir. Nós não podemos andar enquanto estivermos pesados, carregando aquilo que nós precisamos deixar para trás. Paulo deixou tudo que era precioso a ele, mais valioso para ele. Do versículo 7
em diante, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo, ao ser encontrado pelo Senhor Jesus, ao se deparar com ele ali no caminho de Damasco, enquanto ele cumpria com aquilo que ele entendia ser o certo, o agradável a Deus, diante da sua religiosidade, diante da sua função como líder e fariseu que ele era, nesse encontro ele compreende que tudo o que ele tinha não significava nada. Não havia valor algum. Ele diz aqui: eu perdi, por quem perdi todas as coisas. E a gente não pode considerar isso de maneira fácil, leviana. Para ele tinha valor tudo aquilo. Para ele tinha crescido naquela direção. Ele havia sido ensinado a ser esse fariseu, esse seguidor da lei, do pormenor, da vírgula, daquela coisa bem detalhista, cumprindo ali as regras, com temor de que ele estivesse de alguma forma desagradando a Deus com uma pequena atitude, de andar um passo a mais no sábado, de ter uma atividade a mais ali no sabá. Ele não queria, de forma nenhuma, desagradar a Deus com aquilo. E ele buscava isso. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem que havia e que tinha orgulho de quem ele era, orgulho de pertencer a essa religião, orgulho de ser religioso, orgulho de ser praticante, orgulho de buscar com as suas próprias forças justificar a si mesmo diante de Deus, querendo ele alcançar o merecimento diante de Deus. E nós somos inteiramente, totalmente enganados ou enganamos a nós mesmos se acharmos que também não fazemos isso. Talvez não na seita dos fariseus, mas de várias formas, consciente e inconscientemente, buscamos a nossa autojustificação. E buscamos estar nos apresentando a Deus e ter essa relação com Deus através do que nada mais é do que essa barganha, essa troca, de que eu me esforço, de que eu faço, de que eu conquisto, de que eu luto, para que eu possa chegar até o Senhor, para que eu possa estar diante de Ti, para que eu possa ser isso ou aquilo. E nós queremos então seguir para o alvo dessa maneira, negociando com Deus, usando de barganha, colocando a nossa religiosidade, chamando agora de espiritualidade, que ninguém mais quer ser religioso, todo mundo quer ser espiritual. Mas nós continuamos fazendo a moeda de troca, para que nós tenhamos a nossa própria justiça. E Paulo diz: tudo isso não é nada, tudo isso é como esterco, tudo isso não serve, tudo que eu fiz, mais do que eu fiz, tudo que eu sou, não é possível para alcançar isso. Quando Paulo se defronta com Cristo, ele precisa lançar tudo isso para trás, jogar tudo isso fora.
E você tem que entender junto comigo que isso está relacionado à sua identidade. Está relacionado a quem ele é. Não apenas o que ele fazia. Muitas vezes eu entendo que nós, como brasileiros, temos uma perspectiva da nossa vida espiritual como algo que nós fazemos e não algo que nós somos. Há um certo entendimento nosso de que é como se você fizesse parte de algo, mas que você não fosse parte daquilo. Você faz, e você pode entrar e sair a hora que você quer. E convivendo e vivendo um pouco ali, principalmente no Oriente Médio, nós vemos que essa vida religiosa, ela está ligada à sua identidade. Você nasce e aquilo que você nasce está no seu documento. É cristão, é muçulmano, é judeu. O hindu é hindu. Está ali. Naquilo que nós chamamos de registro geral nosso, que a nossa carteira de identidade vem registrado, porque aquilo diz quem você é, porque fala dos seus pais, fala dos seus ancestrais, e até onde você chegou, que você não consegue se desconectar daquilo. E aí quando há uma conversão a Cristo, há uma grande revolução interna e uma revolução na família, uma revolução na comunidade, porque você está rompendo com uma identidade, e Paulo tinha que fazer isso, ele tinha que dizer à sua família, aos seus familiares, ele tinha que dizer àqueles a quem ele caminhava há décadas: eu sigo a Cristo agora, eu encontrei esse Cristo, na verdade Ele me encontrou, e eu vou abandonar tudo por Ele. Eu vou entregar tudo por Ele. Mas olha quem você é, olha o seu status, olha a sua posição, olha a sua liderança, olha o seu poder, olha a sua fama. Olha Paulo, e ele diz: tudo isso é nada comparado a Cristo. Tudo isso não vale nada diante daquilo que eu encontrei nele. Porque ele foi encontrado pelo Criador dos céus e da terra. Paulo não estava simplesmente trocando uma religião por outra. Não se tratava de um sistema de ritos e celebrações que davam lugar a outro superior, ou de um conjunto de doutrinas, preceitos e regulamentos que abriam caminho para algo melhor. Ele entrar em contato com a pessoa divina, Cristo de Deus, um dia crucificado, mas agora glorificado, fora conquistado por essa pessoa para sempre, e por causa dela considerava todo o resto perda. Cristo, e só Cristo, satisfaz cada necessidade da alma. Dr. Ironside. Cristo, só Cristo satisfaz toda a necessidade da alma. Nós somos criatura de Deus, mas somos criados à sua imagem e semelhança, com os efeitos dessa queda maligna, de distanciamento de Deus, e por isso nos sentimos constantemente incompletos, insatisfeitos, porque o que falta em nós é o que nós só encontramos em Cristo. Toda a justificação que nós montamos para nós mesmos, todos os alvos que nós criamos para nós, não preenchem o nosso interior, não satisfazem a fome e a sede da nossa alma. E pessoas têm substituído a religiosidade por outros deuses. Pessoas substituem essa autojustificação pela sua carreira bem-sucedida, pelos seus estudos bem-sucedidos, pela sua conta bancária gorda, farta, que você senta e diz: não tenho com que me preocupar. Não há razão
para me preocupar. Eu já consegui alcançar a estabilidade que eu ansiava. Agora eu só preciso continuar e aproveitar tudo que eu tenho. Aquele Deus que é o seu ventre, o Deus que é o seu umbigo, se alegra e enganosamente diz: cheguei, conquistei. Louco, hoje mesmo pedirei conta à sua alma. E uma bomba cai naquele prédio, e um incêndio acontece, e um terremoto, um ciclone. Você me diga o que pode acontecer. E tudo aquilo são escombros, tudo aquilo é cinza, tudo aquilo não tem sentido. Você perde e não há mais a segurança. Outros colocam essa autojustificação nessa relação com pessoas, ao usar, ao manipular, tentando novamente preencher isso. E não é possível andarmos para o alvo enquanto caminharmos dessa forma. Não é possível. Não dá para passar por essa porta estreita que nos leva à salvação enquanto estivermos com essas mochilas, com essa bagagem, carregados com tudo isso. Não é possível. É preciso largar. Temos que abrir mão do nosso orgulho e largar para andar para esse alvo. Nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós também precisamos largar aquilo que nos fere a alma. Aquelas lembranças, aquelas dores que nos machucam. Paulo constantemente dizia que ele era esse maior pecador, esse que havia encontrado a Cristo, que antes se sentia como irrepreensível. Ele diz: na verdade eu sou o maior dos pecadores. Eu estava lá segurando as roupas daqueles que apedrejavam a Estevão. Eu estava participando, encorajando, mobilizando para que aquele crime acontecesse. E havia uma dor na sua alma. Quantos de nós não conseguimos andar com Cristo por causa das dores em nossa alma? Quantos de nós não conseguimos ir adiante do Senhor, fazer o que Ele diz aqui, de irmos avançando adiante, porque estamos presos nas dores do passado, nas mágoas, seja quem for que o tenha causado, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, essa corrente, dessa âncora nos impede de irmos à frente, meus irmãos, e nos impede de seguir para o alvo. E é preciso largar isso. A mágoa muitas vezes com Deus mesmo. Culpamos a Deus, nos irritamos com Deus, brigamos com Deus, magoados com Ele e não queremos largar. É uma luta de, ao mesmo tempo que você não quer aquilo, você se apega àquela mágoa de novo, você puxa aquilo outra vez e você não anda porque você não consegue deixar. E a palavra diz: se esqueça do passado, se esqueça daquilo que ficou. Eu sei que as cicatrizes vão permanecer, mas elas vão ser apenas lembranças. Lembranças daquilo que Cristo já entrou, corrigiu e curou. Nós precisamos seguir firme, avançando para aquilo que está diante de nós, irmãos. Já chegou a hora de deixarmos o que nos prende, de deixarmos o que nos impede, de deixarmos tudo que nos atrapalha. Chega! Não é mais tempo disso. É tempo de irmos para este alvo.
E para irmos para esse alvo, nós temos que conhecer a esse Cristo e buscar conhecê-lo cada dia mais. Por isso ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Hebreus 12 diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É hora de nos libertarmos e corrermos na direção dessa vocação em Cristo Jesus. Para isso participamos dos seus sofrimentos. E que sofrimentos são esses? Não são sofrimentos da cruz no sentido da salvação, porque esse só Cristo tinha poder para fazer. Mas é um sofrimento de vivermos pelo Evangelho. Assim como o atleta que busca alcançar um objetivo, ele paga um preço para isso. E são horas, são dias, são meses, são anos de dedicação. Nós, como seguidores de Cristo, precisamos estar atentos e alertas que há um preço para pagarmos e havemos de pagar esse preço para alcançarmos o nosso alvo supremo. Um certo pregador dizia que, ao viajar o mundo todo, ele via sempre convites em diferentes igrejas, né? Venha para a salvação eterna com Cristo. E ele falou que ele nunca via um slogan, venha para sofrer com Cristo. Mas à medida que caminhamos no nosso alvo, participamos do sofrimento de sermos seus discípulos. Se o evangelho que nós partilhamos e pregamos não confronta, não incomoda, não causa aquela tensãozinha chata em determinados momentos, tem algo esquisito no evangelho. Porque o escândalo dessa cruz não é Cristo morrer por nós. Sandro falava comigo isso essa semana, mas o escândalo dessa cruz é que precisamos da cruz por causa de quem nós somos. Somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, somos necessitados da salvação em Cristo Jesus. E o escândalo é isso, reconhecermos quem nós somos. E ninguém quer se olhar no espelho. Jesus foi chacoteado, foi ofendido, foi rejeitado, foi desprezado, foi perseguido por causa daquilo que ele pregava, e assim seremos nós, prosseguindo no alvo. O preço sacrificial de divulgar esta notícia redentora é o que nos resta das aflições de Cristo, como diz ali em Colossenses 1:24. Finalmente, não podemos perder esse foco de participar dos seus sofrimentos, esse foco de estarmos nessa corrida. Não há tempo para olhar para trás. É como aquele corredor dos 100 metros. Quando se dispara a corrida, não dá para olhar para trás ou para o lado para ver quem está com você. É você no seu foco até o fim da linha. Se você, em um pequeno segundo, tentar perceber, olhando ou desviando o seu olhar, você perde aquela corrida e você não chega ali até o fim. O nosso foco deve ser Cristo. Não que eu já tenha obtido, mas eu sigo, mas eu continuo para alcançá-lo. O problema, irmãos, em nossas igrejas hoje, é que aqueles que muitas vezes aceitam essa caminhada e vêm, sentam se sentindo perfeitos.
É como se desse a largada e ele já falasse, uhul, valeu, cheguei lá. E aí ele não quer correr mais. Ele não quer caminhar mais. Você acabou de dar a largada. E aí, usando a expressão dos amigos do Andy que atrapalham a vinda para a igreja, não adianta dar largada, você tem que continuar correndo. Você tem que continuar indo. Faltam 15 quilômetros, amigo. Você acabou de sair. E nós estamos aqui na igreja, brincando de sermos perfeitos, brincando de estarmos na corrida, na direção. E, na verdade, estamos apenas no começo. Dr. Shedd diz em seu livro que fala a respeito dessas epístolas escritas na prisão, isto explica que os crentes mornos não passam de espectadores ao invés de corredores. Não se sentem impulsionados a perseguir o alvo da santidade. Não contemplam a vida como uma corrida, como um prêmio a ser ganho no fim. Pelo contrário, a única luta que travam era para melhorar a própria vida, buscando mais conforto, prazer, reconhecimento dos homens. Creem que sua ressurreição está garantida e dissipam todas as suas energias adorando o Deus do seu próprio ventre, buscando resolver e cuidar dos negócios desta vida terrena. Mas ao invés dessa estagnação, meus irmãos, deste egoísmo paralisante, nós somos chamados a prosseguirmos ao alvo, que Paulo diz ali no versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses, quero conhecer a Cristo. E este é o nosso alvo. Conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Conhecer a Cristo e sair como Paulo que deixava, que substituía aquele zelo religioso pelo zelo de buscar conhecer a Jesus. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nosso alvo é se parecer com Cristo, caminhar com Cristo, se tornar como Cristo, com os olhos nesta vida eterna e essa vida de ressurreição. Essa vida após a morte. E quanto mais olharmos adiante, mais fazemos pelo presente. Porque os nossos valores e limites não se limitam ao que nós vemos e conhecemos dessa terra, mas aquilo que nós enxergamos e sonhamos que vem de Deus. Aquilo que nós queremos por causa de quem nós conhecemos e por causa de quem nos transforma. Essa é a nossa motivação. Não é a luta pela justiça social, não é a luta contra a injustiça deste mundo, não é a luta contra governos e poderes humanos, mas é a nossa luta pelo reino do Rei a quem nós nos entregamos e servimos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Mantenham-se firmes no prosseguir, no correr, no alcançar o alvo de sermos como Cristo na direção do nosso Senhor para a vida eterna ou até que Ele venha.
porque ansiamos pela sua volta, desejamos pelo seu retorno, porque sabemos que só Ele é que tem o poder para transformar todas as coisas. Porque é só Ele que tem esse poder, o poder que Paulo fala da ressurreição, esse poder que nos garante essa esperança viva, que ao deixarmos os nossos amados partirem, sabemos que não é para sempre, mas sabemos que os encontraremos em Cristo, na ressurreição, ou que os veremos quando Ele voltar, e como num piscar de olhos, fomos transformados. Corramos para o alvo, a fim de chegarmos na reta final, e podemos declarar como servo do Senhor Jesus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amarem. A todos os que amarem a sua vinda. Temos que permanecer firmes até o fim, para encontrarmos a Cristo no fim e o conhecermos durante a busca desse alvo. É para isso que nós fomos chamados, escolhidos, resgatados, justificados no Senhor Jesus.